Desde os tempos antigos, símbolos carregam significados profundos, transcendendo culturas e religiões. Mas e se eu te dissesse que um dos símbolos mais reconhecidos do mundo pode não ser exatamente aquilo que a maioria das pessoas imagina? A estrela de Davi, um emblema amplamente associado ao povo judeu e ao Estado de Israel, tem uma história muito mais complexa e enigmática do que parece. Será que esse símbolo realmente se originou com o rei Davi? Ou teria raízes em tradições muito mais antigas, até mesmo ligadas a rituais místicos e cultos pagãos? Há registros do hexagrama, a forma geométrica da estrela de Davi, em artefatos egípcios, babilônicos e até na Índia, muito antes de aparecer no judaísmo. Além disso, textos antigos falam de um enigmático selo de Salomão, um símbolo de grande poder espiritual e esotérico que muitos acreditam estar diretamente relacionado ao hexagrama. E se eu te dissesse que há também uma ligação desse símbolo com a idolatria mencionada na própria Bíblia? No livro de Amós e no Novo Testamento, aparece a misteriosa estrela de Renfã, associada à adoração de deuses estrangeiros. Isso levanta um questionamento intrigante. A estrela de Davi é realmente um símbolo divino ou um vestígio de cultos que se infiltraram na tradição judaica ao longo dos séculos? Hoje, vamos explorar todas essas conexões, desvendando os mistérios e verdades ocultas por trás desse símbolo. A história que você conhece pode estar incompleta, e o que vamos revelar pode mudar completamente sua visão sobre a estrela de Davi. Fique comigo até o final e tire suas próprias conclusões. Ao longo da história, símbolos sempre foram usados para representar crenças, poder e identidade. No caso da estrela de Davi, a maioria das pessoas acredita que ela sempre foi o emblema do povo judeu, associada diretamente ao rei Davi e à sua linhagem. Mas a verdade é que esse símbolo não aparece em nenhuma passagem da Torá, dos Salmos ou de qualquer outro livro do Antigo Testamento. Não há menção de que Davi tenha usado esse sinal em suas batalhas, nem de que Deus o tenha instruído a adotá-lo como um símbolo sagrado. Na tradição judaica, o nome correto para esse emblema é Magen David, que significa escudo de Davi. Isso gera uma dúvida. Por que um escudo teria o formato de um hexagrama? Alguns acreditam que ele era usado como um sinal de proteção nos tempos antigos, mas não há evidências concretas disso em documentos históricos. A verdade é que antes de se tornar o símbolo do judaísmo moderno, o hexagrama apareceu em diversas civilizações, assumindo significados distintos. Esse formato geométrico pode ser encontrado em ruínas da Mesopotâmia, em templos egípcios e até em inscrições hindus. Na arte sacra medieval, hexagramas também aparecem em igrejas cristãs, sem nenhuma conexão com o judaísmo. Mas se esse símbolo foi utilizado por diferentes culturas ao longo do tempo, como ele se tornou um dos principais ícones do povo judeu? Para responder essa pergunta, precisamos explorar um dos mistérios mais intrigantes relacionados a ele: sua ligação com o enigmático selo de Salomão. A tradição judaica e islâmica falam de um objeto lendário conhecido como selo de Salomão, um anel que teria sido concedido por Deus ao rei Salomão, dando-lhe autoridade sobre forças espirituais, demônios e até elementos da natureza. Segundo essas narrativas, esse anel continha um símbolo sagrado que lhe permitia governar com sabedoria, construir o Templo de Jerusalém e até prender entidades malignas em vasos de bronze. Mas qual era esse símbolo? Muitos estudiosos acreditam que o hexagrama, a estrela de 6 pontas, era o sinal gravado nesse anel. Mas há um detalhe curioso. Essa associação não é mencionada na Bíblia. O que sabemos sobre o Anel de Salomão vem de textos apócrifos, tradições esotéricas e escritos islâmicos medievais. Em algumas dessas fontes, o símbolo do selo de Salomão era um hexagrama, em outras, era um pentagrama, ou até uma inscrição com o nome de Deus. O mais intrigante é que o selo de Salomão não era visto apenas como um símbolo de sabedoria divina, mas também como um símbolo de poder oculto. Durante a Idade Média, alquimistas e místicos passaram a associá-lo à magia e à invocação de espíritos. Na tradição islâmica, ele aparece em amuletos de proteção contra forças malignas. O fato de o hexagrama ser usado nesses contextos levanta uma questão importante.
Seria esse símbolo realmente uma marca da aliança com Deus, ou teria se transformado em algo diferente ao longo do tempo? Se o selo de Salomão e a estrela de Davi compartilham a mesma forma, como diferenciar seus significados? E mais, se esse símbolo tem conexões com práticas místicas, por que ele foi adotado como um emblema do judaísmo? Para responder essa pergunta, precisamos olhar para um outro nome que aparece nas Escrituras: a misteriosa estrela de Renfã. No livro de Amós, encontramos uma passagem intrigante, onde Deus repreende os israelitas por carregarem consigo o tabernáculo de Moloque e a estrela de seu deus Renfã. Amós 5:26. Séculos depois, no Novo Testamento, Estevão, antes de ser apedrejado, cita essa mesma passagem, acusando os líderes religiosos de Israel de terem se desviado para a idolatria. Atos 7:43. Mas quem ou o que era Renfã? Pesquisadores acreditam que Renfã seja uma variação de um nome associado a Saturno, um deus cultuado por diversas civilizações antigas, como os babilônios, egípcios e fenícios. O mais intrigante é que, em muitas representações dessas culturas, símbolos estrelados aparecem ligados à adoração desse deus. Em algumas inscrições encontradas na Mesopotâmia e no Egito, figuras semelhantes ao hexagrama foram usadas para representar corpos celestes e práticas espirituais ocultas. Isso levanta um questionamento sério. Poderia a estrela de Renfã ter alguma conexão com o hexagrama que mais tarde foi adotado como estrela de Davi? Seria esse o mesmo símbolo, com um significado corrompido ao longo dos séculos? Embora não exista uma prova direta de que a estrela de Davi seja a mesma estrela de Renfã, a semelhança entre os relatos bíblicos sobre idolatria e o uso do hexagrama em culturas pagãs não pode ser ignorada. O fato de a Bíblia associar uma estrela a práticas idólatras levanta uma dúvida desconfortável. O hexagrama foi um símbolo puro desde o início ou foi transformado por influências externas? Essa pergunta continua a gerar debates entre historiadores, rabinos e estudiosos da Bíblia. O que se sabe com certeza é que durante a Idade Média, esse símbolo começou a ser usado de forma mais ampla em círculos esotéricos, especialmente dentro da Cabala, um sistema místico judaico que busca interpretar segredos ocultos das Escrituras, seja como um sinal de idolatria no passado ou como um símbolo sagrado no presente. A verdade é que a estrela de Davi passou por muitas transformações, mas ainda resta uma questão fundamental. O que faz um símbolo ser sagrado? Sua origem ou o significado que as pessoas atribuem a ele? Apesar de suas possíveis conexões com o passado pagão e esotérico, a estrela de Davi foi gradualmente adotada dentro do judaísmo. Mas isso não aconteceu nos tempos bíblicos. Na verdade, esse símbolo não era amplamente reconhecido como judeu até a Idade Média. Antes disso, os principais emblemas de Israel eram a menorá, o leão da tribo de Judá e outros símbolos extraídos diretamente das Escrituras. A partir do século XII, o hexagrama começou a aparecer em sinagogas na Europa, muitas vezes como um ornamento arquitetônico e não necessariamente como um símbolo religioso. Alguns estudiosos acreditam que essa adoção tenha sido influenciada pelo contato com tradições islâmicas e cristãs, onde o hexagrama já circulava em contextos místicos. Foi apenas no século XVII que a estrela de Davi começou a ser usada como um sinal de identidade judaica mais ampla, principalmente em comunidades da Europa Central. No século XIX, com o crescimento do movimento sionista, esse símbolo ganhou ainda mais força. Quando o Estado de Israel foi estabelecido em 1948, a estrela de Davi foi incorporada à bandeira nacional, solidificando seu status como o maior emblema do povo judeu. Mas a questão permanece. O significado original de um símbolo pode ser transformado ao longo do tempo, ou ele sempre carrega vestígios de suas raízes. Muitos rabinos argumentam que, independentemente de seu passado, o que realmente importa é o significado que ele tem hoje para o povo judeu. Para eles, a estrela de Davi representa a identidade, a fé e a perseverança de uma nação que sobreviveu a perseguições por séculos. Outros, no entanto, apontam que a forte ligação do hexagrama com a cabala e o misticismo pode indicar que ele nunca foi um símbolo puramente bíblico, mas sim
uma adição posterior à tradição judaica. Essa divergência nos leva a um ponto essencial. Devemos nos apegar à história de um símbolo ou ao significado que ele tem no presente. Se a estrela de Davi se tornou um ícone de resistência e identidade para milhões de judeus, isso significa que sua origem já não importa mais? Ou pelo contrário, entender suas raízes nos ajuda a ter uma visão mais clara sobre sua verdadeira natureza. A estrela de Davi percorreu uma longa jornada, passando por diferentes culturas, tradições e interpretações. Desde sua possível ligação com o selo de Salomão, até as menções bíblicas à estrela de Renfã, esse símbolo carrega significados que vão além do que muitos imaginam. Ele já foi associado à proteção, à sabedoria, à magia e até à idolatria. Mas hoje, para milhões de judeus ao redor do mundo, ele representa identidade, fé e a sobrevivência de um povo que enfrentou séculos de desafios. Isso nos leva a uma reflexão importante. Um símbolo pode ter seu significado ressignificado ao longo do tempo, ou ele sempre carrega traços de sua origem. Se um emblema foi usado em contextos espirituais duvidosos no passado, ele ainda pode ser adotado como um símbolo de algo sagrado no presente? Essa é uma questão que vai além da história e toca diretamente na forma como enxergamos símbolos em nossa vida e fé. Independentemente da resposta, uma coisa é certa: a fé verdadeira não depende de um símbolo, mas da conexão que cada um tem com Deus. Na Bíblia, vemos repetidamente que a adoração deve ser direcionada ao Criador e não a representações visuais, por mais importantes que sejam. O verdadeiro escudo de Davi não era um hexagrama, mas a confiança inabalável que ele tinha no Senhor. Agora queremos saber sua opinião. Você acredita que a estrela de Davi é um símbolo puramente sagrado, ou acha que suas raízes antigas ainda devem ser consideradas? Deixe seu comentário. Se este vídeo trouxe novas perspectivas para você, curta e compartilhe para que mais pessoas possam refletir sobre esse tema. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e continuar explorando os mistérios da Bíblia conosco. Nos vemos no próximo vídeo.